queridos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz assim: porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Amém. Os irmãos podem sentar, queridos. O tema desta mensagem escolhemos: estaremos diante do tribunal de Cristo ou do juízo final? Estaremos diante do tribunal de Cristo ou do juízo final? Se perguntar para alguém que não tem conhecimento bíblico, não vai nem saber responder, e talvez até responderia, queria estar nos dois, onde estiver Deus aí, quer estar presente. De antemão já dou a resposta: você deve escolher e lutar por toda a sua vida, enquanto aqui viver, para que você esteja diante do tribunal de Cristo. Diga amém. Diga assim: eu estarei diante do tribunal de Cristo. Amém. Lute por toda a vida. Não deixe Jesus por nada. Não troque a presença de Jesus pelas coisas mundanas. Não tem nenhum pecado que te faça bem. Não existe nenhum pecado que você deve guardar na sua vida. Pecado na vida é como acariciar uma cascavel. Então, pecado deve ser extinto da sua vida. Ocorrerá na nossa caminhada e com todos, por mais santos que sejamos, pecados acidentais, esses inevitáveis, uma hora ou outra, pela nossa natureza, porque nós não somos perfeitos. Pela morte de Cristo e pela aceitação do Evangelho, o Senhor nos tornou puro, nos tornou justo, nos tornou o que nós somos, filhos de Deus. Mas nós ainda pecaremos, nós pecamos. Mas nunca pecados projetados, programados, pecados que estão em andamento na nossa mente, como a formação de uma chuva, uma pequena nuvem, até vir a tempestade. Não, esses pecados não podem existir em nós. Deve ser extinto de nossa vida. Quando o inimigo, e pela aceitação de cada um, porque o pecado ele é segundo as próprias concupiscências. Concupiscências é o desejo, é o forte desejo que a pessoa tem. Então o pecado ele vai surgir justamente com uma deixa nossa, como uma vontade da pessoa. Aí abre a porta para o pecado. Então quando ocorrer a tentação, livre-se o quanto antes. Livre-se. Às vezes não tem a força, peça a Deus. Ore na sua casa, dobre o joelho: Senhor, estou lutando com essa tentação. Não dê brecha, não dê legalidade, expulse, faça outra coisa. Faça como José na tentação do adultério, na tentação da traição ao próprio Deus e ao seu patrão Potifar. Quando às vezes diz a Bíblia que várias vezes a mulher de Potifar o tentou, ele saía, ele não estava na casa enquanto não tinha funcionários. Em uma ocasião, talvez por necessidade, não tinha ninguém perto, e a mulher de Potifar o desejou fortemente. Diz a Bíblia que ele saiu correndo de lá. É certo que ela pegou a roupa, ficou a capa na mão, e com isso acabou incriminando ele
ele inocente, mas ele fugiu de todo e qualquer pecado. Fuja, fuja. Seja um pecado que a pessoa entenda, mas é pequeno. Fuja o pecado, então ele estraga a vida, ele vai arruinar a sua vida cristã. É tudo que o diabo quer, que a pessoa então aceite um pecado, e o pecado vai ser uma porta para o diabo desgraçar a vida da pessoa. Se porventura ocorreu isso, não vigiou conforme as palavras de Jesus, orai e vigiai, se aconteceu, e se sente no chão, se sente embaraçado, Deus está aqui hoje, trouxe você aqui para você aceitar a ajuda dele. Ele vai te reerguer, ele vai te reerguer. Mas que toda experiência, sejam boas ou ruins, sirvam para o nosso crescimento espiritual. As coisas boas que nós sabemos que caminhamos com Cristo, aplique na sua vida o tempo todo. Coisas ruins que sirvam de experiências para nós. Elas são amargas, elas nos fazem sofrer, trazem tanto doença espiritual na alma, quanto doença física. O diabo é astuto, ele é sagaz, ele sabe lidar com cada um de nós, ele sabe das nossas fraquezas. Então, não dê brecha, não dê abertura para ele. Bem dada essa palavra que nós confessamos aqui, eu estarei no tribunal de Cristo, e não diante do juízo final, ou chamado grande trono branco. Bem, todo ser humano, querendo ou não, pequenos e grandes, ricos e pobres, bonitos e feios, qualquer cor de pele, vai estar lá, Lula, Alexandre, Hitler, vai estar, enfim, todas as pessoas, aquelas que fizeram coisas boas ou ruins, vão estar diante de um ou outro. Para aqueles que tiverem encontro com Jesus e firmados na rocha o tempo todo, não deram brecha para o diabo, não houve queda, não permaneceu no chão, vão estar diante do tribunal de Cristo. Aqueles que não quiseram nada com Deus, ignoraram, mesmo conhecedores da Bíblia, mesmo frequentadores de igreja, e quantos e tantos dizem ateus, quantos desviados afastaram do Evangelho, todos esses vão estar no juízo de Deus, o grande trono branco. Ninguém vai escapar. Então todos vão participar de um ou de outro. A grande questão não é se estaremos diante dele, mas em qual tribunal estaremos. Diante dele todos estaremos. Inevitavelmente vai estar em um ou em outro. A Bíblia revela então dois momentos distintos, em tempos diferentes. Tribunal de Cristo para os salvos, para a igreja de Jesus, e o juízo final, o também chamado grande trono branco, em outro tempo, no final do milênio. Breve palavras, nós estamos hoje vivendo o tempo da graça. Esse tempo está terminando, estamos na contagem regressiva, e que a igreja logicamente vai dizer: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Quanto antes vier, para nós será melhor. Ninguém está buscando morrer, ninguém deseja a morte, mas desejamos a volta de Jesus, a sua segunda vinda para buscar a igreja. E Cristo Jesus vindo, diz a Bíblia que os que morreram em Cristo, morreram servindo ao Senhor, vão ressuscitar, encontrar o Senhor nos ares. Seguidamente, os que estiverem com vida na ocasião da volta de Jesus serão arrebatados no abrir e fechar de olhos. Todos encontraremos nas nuvens, nos ares, e seguiremos com o Senhor Jesus, e participaremos de 7 anos de festa, bodas do Cordeiro, a grande festa da igreja. Nesse tempo então estaremos recebendo galardões, coroas, ou então não recebendo, mas salvos, pelo menos salvos. Coroas e galardões é aquilo que nos envolvemos com o trabalho na casa de Deus, pela causa dele. É o que nós realizamos, fazemos. Preste bem atenção, queridos.
Isso é muito sério, não é o assunto nosso sequencial aqui, que daria para a gente seguir só nesta linha, mas quero concluir o que Deus colocou no meu coração. Não brinque também com o tempo e com aquilo que Deus deu para você fazer e você não está fazendo. Não brinque com isso. A Bíblia está completa para nós, porque quando Jesus contou a parábola dos talentos, entregou para um 5 talentos, ou para outro entregou 2 talentos, e para outro entregou 1 talento. O que recebeu 5 trabalhou, granjeou mais 5, entregou ao Senhor na prestação de contas. O que recebeu 2 dobrou também, fez mais 2, entregou no final. E o que recebera 1, ele enterrou o talento e achou que o Senhor não faria conta, porque aqui está o que é teu, entregou 1, aqui estou devolvendo. Mau e negligente servo para este. Para os 2, bom servo, no pouco foste fiel, isso, no muito colocarei. Mas este que enterrou o talento, preste bem atenção, irmãos. Se Deus deu para você um talento, Deus deu para você a capacidade de fazer algo na obra dele, por que não está fazendo? Você acha que Deus vai deixar assim mesmo? Lançou este que recebera 1 talento, que enterrou nas trevas exteriores. Isto é, esse diz, não prestou para nada. E era um servo e recebeu 1 talento. Então, se nós somos servos, e com certeza Deus nos deu talentos, mesmo que seja 1, por que enterrar? Por que dizer que não tem tempo, não tem disponibilidade, não está sentindo em fazer? Isso não é justificativa, é explicação sua. Tá? Poderá nem ir para o tribunal de Cristo, poderá ir para o juízo final. Irmãos, querendo ou não, é a realidade da Bíblia, irmãos. Deus ama, Deus é amor, Deus é bondoso, mas não enterre o talento. Recupere a energia, a força, o vigor. Peça a Deus que saia da preguiça, do comodismo e faça alguma coisa. Faça aquilo que você gosta, porque se Deus deu, há prazer nisso. Ninguém vai fazer o que não gosta. Deus não dá algo para fazer que eu não gosto de fazer. Se Deus deu, porque aquilo realiza você, é alegria para você. Deus não quer ver ninguém forçado na casa dele, na obra dele, fazendo algo forçado. Deus não quer. Deus dá algo que encaixa muito bem com você. Diga amém. Diga eu farei. Mas esse som aí tão fraco, essa voz aí não vai fazer nada. Diga assim, eu farei. Amém, então faça. Se envolva. Converse com alguém que é líder, departamento, quero participar, quero fazer. Tá? Logicamente, faça aquilo que Deus colocou em você para fazer, porque aquilo você faz bem. Não queira fazer o que você às vezes quer, que não condiz com você e não vai dar certo, tá bom? Porque encaixa certinho aquilo que Deus deu para fazer. Então a diferença, ela é fundamental para a nossa eternidade, daqui para frente, ou vamos encarar o tribunal de Cristo, ou a pessoa vai encarar o juízo final. Bom, o tribunal de Cristo será para o julgamento de recompensa. Então no céu, nos 7 anos, a igreja de Jesus lá estará, enquanto aqui a terra continuará com todas as complicações. Será um tempo, principalmente na segunda parte, da metade para frente, será muito mais horrível. O que ocorrerá aqui nunca houve na terra. Já existiram catástrofes, existiram coisas terríveis, mas diz a Bíblia que na grande tribulação, na segunda parte, 3 anos e meio daqui para frente, dos 7 anos, ocorrerá coisas que nunca ocorreram na terra. Muito sofrimento. Bem, enquanto a igreja vai estar participando da grande festa nos céus, e lá todos os salvos vão comparecer diante do tribunal de Cristo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, que nós lemos, para que
cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então esse julgamento, ele é para os salvos. Os demais que vão estar aqui na terra, poderá ainda ter pessoas que será salva, ainda ocorrerá na tribulação salvação. Não dessa forma que vivemos o tempo da graça, porque esse tempo da graça vai terminar. Haverá salvação? Ainda haverá salvação na grande tribulação. Vai ter pregação aqui do reino, não mais desse evangelho que nós pregamos, mas sim a pregação do reino, preparando para o milênio. Haverá salvação, porém com muita dificuldade. O anticristo aqui reinando nesse tempo, imperando nesse tempo, e não vai ser simples a pessoa ela manter-se confessando o nome de Jesus. Entendemos esse tempo, igrejas não existirão, pessoas vão tentar se reunir, a dificuldade de ter Bíblia na sua mão, tudo vai ser difícil. Hoje está aí fácil para nós. É certo que alguns países já vivem essa tristeza de não ter liberdade, que temos aqui de ler Bíblia, liberdade de estarmos numa igreja. Tem países que não têm o que nós temos aqui. Louve a Deus, por mais que o país está nesse embaraço na economia, de política, de um desgoverno, mas temos a liberdade de estarmos na casa de Deus, ter Bíblias, ler Bíblia, orar. Podemos ir na praça pública, não perturbando ninguém, mas podemos lá orar, cantar. Temos essa liberdade. Diga amém. Bem, o julgamento no céu, tribunal para os salvos, guarde bem isso. E muitos não receberão a recompensa, apenas serão salvos. Então essa recompensa, queridos, é importante, que se Deus colocou a nossa apreciação, colocou para nós como algo que Ele quer nos dar, com o trabalho que nós realizarmos na obra dEle, é importante para nós. Poderia Deus não se envolver com isso e nos dar recompensa? Quem é que no trabalho não ficaria contente do patrão chamar e dar para você uma bonificação? Você vai responder, não quero não, tá bom meu salário. Alguém vai responder assim? Tá, com certeza, vai ficar muito feliz no meio de tantos funcionários, chamar, olha você aí, tá? Felisberto, como não tem aqui com certeza, acho que não tem, vem para cá, você vai ser recompensado, darei para você uma bonificação, uma premiação. Todos os colegas, nossa, olha aí, e você será chamado para receber a recompensa também. Diga amém. Mas podendo ser chamado para essa recompensa, prestação de contas, nós haveremos de ter diante do tribunal de Cristo. Então não é para condenação. Ninguém que está no céu, 7 anos de festa, vai pensar, será que vai jogar para baixo novamente? Não vai acontecer. Se subiu, se está no céu, a salvação pelo menos é garantida. É para prestação de contas, avaliar obras que nós fizemos, atitudes e fidelidade diante da palavra, diante do compromisso que nós temos. Então não é um lugar de medo, ficar com medo no céu, na fila é tremendo de medo, é lugar de alegria. Porém, poderá alguém não receber galardão por um triz, mesmo que não recebi galardão, mas graças a Deus fui salvo. Então é lugar de revelação e recompensa. É lugar de revelação e recompensa. 1 Coríntios 3, 13 ao 15. A obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano. Porém ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo.
O tempo todo aqui na terra somos provados com aquilo que nós fazemos para Deus. Os que pregam, os que cantam, os que tocam, os que organizam, os que recepcionam, tudo que nós fazemos, os que fazem intercessão, os que fazem visita, todo o trabalho da igreja, seja num culto fora dele, todo o trabalho nosso é avaliado por Deus. Não é o fazer simplesmente, é como que nós fazemos. Se eu estiver aqui pregando para me aparecer, não adianta nada eu estar aqui na frente pregando. Se alguém canta aqui para se aparecer, não adianta nada estar cantando, tocando, ou sendo diácono, recepcionista, e qualquer que seja a função da pessoa. Deus não chamou nós para aparecermos. Nós não somos estrelas. Estrela é Ele é a estrela resplandecente da manhã. Ele é tudo, Ele é Deus, nós somos servos. O que fazemos para a grandeza dEle, não para a nossa grandeza, para a glória dEle, não para a nossa glória. Não fazemos para ser o bom, bom é Ele, unicamente Ele, diga amém. Então, é avaliado. Aqui na terra já, na convivência, as pessoas percebem, está lá só para se aparecer. De repente faz um julgamento errado, que nós somos falhos, às vezes, quando conhecemos alguém, não damos nada para a pessoa. Depois da convivência, olha, eu fiz imagem ruim de você, mas você é uma boa gente, né? Ou ao contrário, pensa que é boa coisa, na convivência, nossa, meu Deus, que amizade arranjei para mim, vou cair fora disso aí. Nós erramos também. Então o julgamento precipitado não é bom avaliar bem. E Deus não erra no julgamento. Deus está vendo o que estamos fazendo e como estamos fazendo. Então no céu, se por um fogo, né? Que, olha, graças a Deus ainda fui salvo. Mesmo que a recompensa do tudo que eu fiz não valeu nada, mas ainda fui salvo, como por um fogo mesmo aí. Veja que é sobre o fundamento de Cristo, porque não adianta as religiões, as seitas, porque faz para Deus. Não, tem que ser no verdadeiro fundamento, Cristo. Nessa rocha, o que faz nesta rocha, neste fundamento. Fora do fundamento, não adianta nada. Pessoas que fazem suas práticas religiosas, rituais, em nome de Deus, de Cristo, Espírito Santo, de Maria, de João, de qualquer coisa, resolve nada fora do fundamento de Cristo. Este é o fundamento verdadeiro, que faz fora dele, já não tem valor algum. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano. Então, poderá cair como este que recebeu um talento e enterrou, cair nessa questão de não subir para o céu, não ir para a festa, bodas do Cordeiro, não, nem ir para lá, porque fez exatamente isso. Eu poderá então, às vezes, até tentado fazer, mas não fez, o coração, a alma, não fez com atitude de adoração a Deus, e até ser salvo, mas não ser recompensado. Então as obras serão provadas pelo fogo, isto é, aqui será avaliado. Motivações do coração, qual é a motivação que você está fazendo? Qual é a motivação que faz? Por que está fazendo isso na casa de Deus, ou envolvendo na obra dele? A fidelidade, mesmo que no pouco, porque por mais que você faça, queridos, por mais, nunca você vai pensar assim, estou fazendo muito. Não, nunca vamos estar nesse patamar de fazer muito. Ao que recebeu 2 talentos, que recebeu 5 talentos, foi assim chamado bom servo. No pouco foste fiel, e sobre muito te colocarei. Então, por mais que a pessoa faça, nunca tem esse entendimento, estou fazendo bastante para Deus, é muito pouco. Nós fazemos bastante para nós mesmos, e para Deus fazemos, mas não muito. Sempre, por mais que se faça, ainda é pouco. É importante que aquilo que fazemos, procure fazer o máximo, faça mais. Tá? Vai trocando o tempo que você sabe que não está produzindo nada, aquilo que faz, não tem nenhuma vantagem, troque e faça mais para Deus. Tá? Não gaste tempo com coisas que não tragam edificação. Lógico, Deus dá o direito de você ter descanso, ter um passeio com a família. Deus dá, esse tempo não é perdido, esse tempo faz bem para nós.
tá? Mas tem coisa que faz mal, tem coisa que estraga, tem conversa que não vale para nada, tem conversa que só irrita, que estressa, que perde tempo. Coisas que fazem aí que pessoa, nossa, quanto tempo gastei com isso, não adiantou nada. Substitua, leia mais a Bíblia, ore mais, visite alguém, interceda por alguém, traga coisas boas que edificam a sua vida. Então faça com fidelidade no serviço do reino e sempre na obediência a Deus em todo o tempo. Nós sabemos que nada podemos esconder de Deus, irmãos. Nada podemos esconder. Escondemos das pessoas. Fala baixinho para ninguém ouvir. Você fala com alguém, mas Deus está ouvindo. Tudo que passa na mente, tá? Que ninguém sabe o que está pensando, Deus sabe o que você está pensando. Tudo que passa na sua mente, Deus sabe. Tudo está bem patente diante de Deus. Deus também, Ele acompanha a sua oração secreta. Que você nem imagina que aquela pessoa passa um tempo de oração, que ela ora, você nem imagina isso. Ela está lá no lugar que ninguém está sabendo, mas Deus acompanha a oração em secreto, a fidelidade em oculto, que ela está no lugar, mas ela é fiel a Deus. Contamos o caso de José. Deus acompanhava José passo a passo, a sua fidelidade, as lágrimas no processo da dor, no processo do sofrimento. Deus acompanha também essas lágrimas. Nada que se faça em prol de Deus é perdido, irmãos. Nada que se faça com obediência, com submissão, nada é perdido. Em Hebreus capítulo 6, de 10 ao 12, nós lemos assim: porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos, aos salvos. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Você se acha preguiçoso com as coisas de Deus? Responda para si mesmo, para si mesmo. Então é hora, irmãos, é tempo. Veja que o tempo da graça não terminou e você está aqui vivo ainda, tá? Quando tombar para a sepultura, acabou o tempo. Aí já não tem mais o que fazer. Terminou o tempo da pessoa. Então é importante que, irmãos, que a pessoa é salva, mas pode sofrer perda de recompensa. Eu creio que você, atento a essas palavras, não vai querer perder recompensa nenhuma. Às vezes a pessoa gasta tanto tempo, e o tempo de fato foi gasto mesmo, que não será recompensado por Deus, porque não fez com a motivação certa. Então é importante nós não gastarmos, nós investirmos o tempo, tá? Fazer investimento em nosso tempo, para que de fato o tempo que nós investimos tenhamos a recompensa. Isto é, você não vai perder a salvação, porque estando no céu, estando lá no tempo da festa, você é salvo, mas não vai desejar perder galardão nenhum. Bem, temos que viver com compromisso, não sem compromisso. Viva a vida sempre compromissada com Deus. Não negligencie o seu chamado e o que Deus te deu para você fazer. Não troque o eterno pelo temporário. Tudo aqui na vida é passageiro. Vale muito mais conquistar galardões do que conquistar bens materiais. Você pode conquistar bens materiais, não é proibido, e Deus quer te abençoar. Mas vale muito mais conquistar galardões do que bens materiais. Porque bens materiais, tudo vai ficar aqui. Ninguém vai levar carro, casa, terreno, dinheiro aplicado para o céu.
Essas coisas são para esta vida. Mas o trabalho e o empenho aqui levará sim, terá no céu galardões, recompensa. Diga amém. Então a igreja precisa vigiar. Muito conhecimento, às vezes pouca prática. Veja se vale a pena. Muito culto, mas pouca entrega. Veja se vale a pena. Muito discurso e pouca transformação. Veja se vale a pena. Deus não se impressiona com aparência, irmãos. Aparência para Deus não diz nada. Foi o que Deus disse para Samuel quando estava na casa de Jessé, para escolher dentre os filhos dele um para ungir. E Deus disse: não olhe a aparência, porque de imediato Samuel iria ungir o filho mais velho. Diz: esse aqui tem jeito. Não é esse. O segundo apresentando, não é esse. O terceiro, o sete, não. Tem mais alguém aqui, tem um no campo lá trabalhando lá das ovelhas, mas esse não chama então. E Deus disse: é ele. Não olhe a aparência, porque eu não olho a aparência, eu olho segundo o coração. Deus olha dentro de nós. Diga amém. E sabe o que você está pensando, ouvindo essa mensagem aqui, e às vezes entortando o nariz já, querendo, pastor, cabe logo a mensagem, que pegou meu pé hoje. Não, é Deus que está trazendo para você estar se colocando diante dele em obediência, para fazer jus ao que você está ouvindo, e você aproveitar as promessas de Deus, a bondade dele. Então Deus não se impressiona com a aparência, ele julga a intenção do coração. Isso é verdadeiro, o que está no coração, não o que é aparente. Do juízo final, que esse é o julgamento de condenação. Apocalipse capítulo 20, de 11 ao 15. Vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados por um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Às vezes nós ficamos com o nosso entendimento, buscando de fato entender muitas coisas da Bíblia, e nós somos limitados. Se você está numa fila para a entrevista, uma fila grande, tem que esperar lá, às vezes horas. Está numa fila de mercado, tem muita gente na frente, espera-se muito tempo. Uma fila qualquer que seja, você tem que ali esperar. Às vezes nós fazemos ideia, nossa, que fila vai ter para esse julgamento? Irmãos, não é um homem que vai julgar, é Deus. Então, vai julgar um por um, caso a caso. Aí pensamos, nossa, cada pessoa vai gastar quantos dias ali? Cada pessoa, Não, estamos lidando com a nossa mente humana limitada, desfaz disso. É o julgamento, Deus julgando as pessoas, tá? Agora não fique preocupado também com respeito, nossa, mas vai demorar para eu chegar. Não, você não vai estar aqui, diga amém. Não vai estar aqui nesse juízo final. Nós até estaremos, tá? São detalhes que eu não queria assim apresentar, senão nós vamos aqui até o meio-dia no mínimo. Lógico que a igreja vai estar no milênio com Cristo, mas com o corpo glorificado, para ajudar no milênio. Nós não vamos ter participação de sermos julgados no juízo final. O nosso julgamento já foi no céu, tribunal de Cristo, para receber galardões ou não receber. Então nós até estaremos aqui no milênio, aqui também junto com nosso Deus no juízo final, não para ter a participação de sermos julgados. Veja que o livro da vida se abriu e então todos que estavam diante do juízo final, os nomes não estavam lá, foram lançados
do lago de fogo. O inferno, ele é provisório. O inferno, ele recebe as pessoas que não têm Cristo, que deixaram Cristo, que não creram em Cristo, desprezaram o amor de Deus. O inferno está recebendo. Ele foi feito, preparado para o diabo e seus anjos, para todos aqueles desprezarem então o amor de Deus, o plano de salvação. O inferno é provisório. Muitos corpos não foram achados, corpos nos mares, enfim, que fizeram um enterro às vezes de forma sem ter o corpo presente, simbólico e tal. Nesse dia todos os corpos vão surgir, e todos, tá? Todos vão estar diante do trono branco para estar sendo apresentado tudo que fez de errado, não fez questão, tanto do tempo da lei, dos profetas, tempo da graça, não fez questão de Deus, dos princípios de Deus, dos mandamentos, do amor de Deus, não quis nada com Deus. Então esse julgamento é para os não salvos, que acontece diante do grande trono branco. Não é um juiz. Hoje estamos vendo, irmãos, as barbaridades no nosso país, mesmo que também outros tenham essas barbaridades, mas vemos no nosso país quantas pessoas deveriam ser exemplos como ministros, como juízes, como aqueles que deveriam proteger a Constituição, as leis do país, e as barbaridades que nós estamos vendo. Mas estamos aqui falando do juízo perfeito, do juiz perfeito, do juízo do grande trono branco, não tem a mínima sujeira. O grande trono branco não tem por onde escapar, tá? Ninguém vai ser ajudado por alguém, dinheiro comprou, um bom argumento, um bom papo, nada disso vai existir. É diante do justo juiz, todos esses estarão. Então, o livro da vida é consultado, e diz: aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O nosso nome está escrito no livro da vida. Diga amém. Lá, quando estivermos no céu, então já consolidado, subiu, foi arrebatado, consolidou. Graças a Deus, meu nome está no livro da vida, e no grande trono branco, no juiz, justo juiz. Então, nomes desses condenados não vão estar no livro da vida, não encontrou. Está aqui então, lago de fogo e enxofre. Diz a Bíblia que nesse momento o inferno será lançado do lago de fogo e enxofre, com todos aqueles que estiverem ainda com o corpo natural diante do grande trono branco, porque o milênio vai ter aqui a continuidade ainda da vida, alcançando idades bastante avançadas. Haverá correção de imediato no milênio, porque Jesus quem vai reinar, ele vai reinar, não é aquele homem lá, não, é Jesus que vai reinar. Será 1000 anos que nunca também houve aqui na terra, Cristo reinando, e no final do milênio, então isso ocorrerá, o grande trono branco, o juiz Cristo vai reinar reinando, e vai julgar esses que serão condenados, lançando no lago de fogo e enxofre. Para então a distinguir tribunal de Cristo para os salvos, juízo final para não salvos. Tribunal de Cristo julga obras, juízo final julga destino. Tribunal de Cristo é recompensa, juízo final é condenação. Tribunal de Cristo sem perda da salvação, enquanto que juízo final é sem chance de salvação. A pergunta mais importante não é você será julgado, mas sim em qual juízo, em qual tribunal será julgado. O que define isso em João 3,18: quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então quem nele crê, esse crer não é como
uma crença popular, uma crença da cristandade, uma crença de misticismo, de mistura. Esse crer é o exercício da fé genuína no fundamento que é Cristo. Então não é condenado. Mas o que não crê já está condenado. Então quem não comparecer no tribunal de Cristo, não subir, não for arrebatado, seja os mortos que serão ressuscitados para encontrar nos ares, para ir também para as bodas do Cordeiro, para a grande festa dos salvos. Se for ressuscitado nessa ocasião, será ressuscitado na prestação de conta, no juízo final. Então não creu, não se envolveu, então condenado já está. A decisão é feita agora, não naquele dia. Então não é, agora eu aceito, Senhor. Não é naquele dia a decisão. A decisão é enquanto está vivo, enquanto a pessoa tem oportunidade. Já disse isso repetindo, estamos no tempo da graça. E se não subir agora, ficará para a tribulação. Eu posso aceitar Jesus depois, pode se envolver, não vai ser simples e fácil. Está fácil agora, com o auxílio do Espírito Santo. Um dia vai terminar esse tempo, um dia vai acabar. Vai ficar mais difícil depois. Vai ser com dores, vai ser com sofrimento, ameaça de morte, vai ser martirizado. Então, melhore agora. E tem pessoas dentro da igreja que está esperando o que, não sei, para tomar a decisão. Pensa que o tempo tem o tempo todo, não tem eternidade para tomar a decisão. A decisão é agora. Amanhã já poderá ser tarde demais. 2 caminhos: aceitar Cristo para o tribunal de recompensa ou rejeitar Cristo para o juízo de condenação. Bem, se você é salvo, querido, viva com responsabilidade, sirva com sinceridade, busque galardão eterno. Agora, se ainda não entregou a vida para Cristo, hoje é dia de decisão. Você está ouvindo sobre essa verdade bíblica? A graça ainda está disponível. Todos estão diante de Deus e todos estarão diante dele, um lugar ou outro, depende da decisão que nós tomamos aqui. Nem todos estarão no mesmo lugar, um no tribunal de Cristo e outros no juízo final. Então veja que o trono branco é para aqueles que não participaram do tribunal de Cristo. Hoje Deus não está te chamando para julgamento, está te chamando para a salvação. Hebreus 9:27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então a pessoa partiu, tá? Segue-se ao juízo. Nesse tempo da partida não tem mais o que fazer para mudar o destino. A mudança do destino é enquanto estamos vivos, para os dentro da igreja e para os fora da igreja. Aqueles que não conhecem o evangelho estão sendo evangelizados, convidados. Nunca podemos esquecer das pessoas próximas de nós. Faça isso, que o tempo está acabando. E para quem está na igreja também, raciocinar, refletir bem. Eu tenho certeza da minha salvação. Não brinque com isso, não brinque. A verdade inescapável. A igreja precisa entender algo muito sério, irmãos. Não existe neutralidade espiritual. Não existe, tá? Não existe alguém falar assim: mas depois no fim Deus vai dar um jeitinho, irmãos. O jeitinho é agora, com a decisão que nós tomamos. Jeitinho se dá por aí, com as amizades, apadrinhamentos, dinheiro, boa conversa, bom argumento. Jeitinho se acerta aqui, irmãos. Mas não existe, irmãos, em hipótese alguma, neutralidade espiritual. É o que está determinado, o que está escrito, que Deus disse que será. Deus não muda. Quando Noé entrou na arca, os animais entraram na arca, Deus trancou a porta. Foi Deus quem trancou, não foi Noé. Se Noé, tivesse a chave para abrir, ele abriria certamente. Para pessoas que estavam gritando lá: socorro, Noé, agora eu acredito no dilúvio. Lógico que está acreditando, está vindo dilúvio. Agora eu acredito, tá? Deus trancou e não abriu para ninguém mais. Deus olhou compadecido das pessoas, mas ele deu a palavra.
com 100 anos praticamente de construção da arca. Esse tempo Noé falava, foi o pregoeiro da justiça, mas não quiseram ouvir, não deram valor, desprezaram, menosprezaram, como acontece dentro da igreja também. Quando Jesus entrega a carta para as 7 igrejas da Ásia, uma foi para a igreja: eis que estou à porta e bato. Não foi dito para os ímpios, para a igreja: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, quem está ouvindo a voz de Jesus, levante a mão. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, não basta só ouvir, tem que abrir a porta. Considere profeticamente uma palavra para você. Considere o que encaixa com você. Se está na igreja de boa, não faz nada e pensa que Deus está satisfeito com isso, poderá encaixar naquele que recebeu um talento e ir para as trevas exteriores. Ah, mas eu frequentava a igreja, eu lia a Bíblia, orava, mas a obediência, irmãos, em tudo que nós ouvimos, que nós aprendemos, que nós sabemos. Não existe vida sem prestação de contas, irmãos. Aqui na terra prestamos contas, talvez não tudo, mas em muitas coisas. Agora, no final, todos deverão prestar contas, querendo ou não. Ninguém vai dizer: não, mas não quero comparecer lá. Terá que comparecer. Todos compareceremos diante de Deus, mas nem todos estaremos no mesmo destino, tá? Então, aqueles que vão estar no tribunal de Cristo e aqueles que vão estar no juízo final. Estamos aqui partindo para o encerramento, irmãos, um alerta aos que brincam com a fé e com o tempo. Não brinque com a fé. Você está no lugar certo, da casa de Deus. Você acordou de manhã, se esforçou e está aqui ouvindo. Não despreze essa palavra, irmãos. Não banalize ela. Não seja mais uma palavra, tá? Você não pode brincar com a fé e nem com o tempo. Nem todos que estão dentro da igreja estão em Cristo. Nós sabemos disso, irmãos. A Bíblia fala a esse respeito. As parábolas das 10 virgens, todas elas aguardavam o noivo. Todas elas, irmãos. As 5 prudentes e as 5 loucas. Todas aguardavam. Mas as 5 loucas não entraram, não foram com o esposo, fechou a porta, tá? Todas aguardavam o noivo. Quantas pessoas dentro da igreja, irmãos, e não são salvos, não vão estar nessa festa, não vão estar no tribunal de Cristo, vão estar no juízo final. Então, por que desperdiçar o tempo, brincar com a fé e brincar com o tempo? Nem todos que dizem Senhor, Senhor, diz Jesus, nem todos. Você entrar no reino dos céus, nem todos. Isso é muito sério, irmãos. Frequentar a igreja é importante, quanto mais, porque você vai ouvir a palavra, estar com os irmãos, cantando, são oportunidades que temos, mas só frequentar a igreja não salva ninguém. Ter cargo também, é importante ter cargo, encargo, missão, ministério, com que ser chamado, e fazer com motivação, mas só ter o cargo também não salva. Conhecer a Bíblia, é importante conhecer a Bíblia, quanto mais conhecer, mais vai saber das promessas de Deus, bondade de Deus, mas só conhecer a Bíblia também não salva. O diabo conhece a Bíblia toda, e ele vai para o lago de fogo e enxofre. O que salva é relacionamento verdadeiro com Cristo. Isto sim salva, relacionamento. Isso tem que estar ciente. Eu tenho que saber que eu prestarei contas da minha vida, não é da vida da pessoa. Às vezes preocupado com alguém, você e eu, cada um prestará contas da nossa própria vida. Então a necessidade que todos nós temos de um despertamento. Tribunal de Cristo não deve gerar medo, mas deve gerar responsabilidade, irmãos. Que gere para nós responsabilidade. Diga amém. Como você está vivendo hoje? Não é olhar para trás assim, não, mas nossa, quantas vigílias eu participei, nossa, quanto jejum eu fiz, nossa, como que eu li a Bíblia. Não, agora como que está? Agora como que está? Não é o que fez no passado, o que fez no passado serviu. Quantos que almoçaram, jantaram o ano 2025, o ano todo? Levante a mão, tá?
E esse ano continua almoçando e jantando. Não é verdade, irmãos? Continua comendo ainda, tá? A comida do ano passado serviu, tá? Para manter aquele tempo lá. E para manter o seu corpo aqui, o corpinho, o corpão, precisa comer. Não é assim, irmãos? Precisa continuar comendo. Sua fé é superficial ou é profunda? Seu serviço é sincero ou por aparência? Sua vida glorifica a Deus ou a si mesmo? Você responde para você. O tribunal de Cristo é certo e o juízo final é real. Não é alegórico, não é para pôr por medo, não, é real. Tudo é real o que ocorrerá. Deus não quer te encontrar no juízo. Ele quer te encontrar no tribunal. Diga amém. Senhor,